Você já se perguntou por que sente coceiras inesperadas ou desconfortos no corpo, especialmente em momentos de grande transformação emocional? O que se passa no seu corpo pode ser muito mais do que um simples sintoma físico, pode ser um sinal espiritual. Nesse vídeo, vamos explorar como o corpo é uma extensão do espírito e como os sinais físicos, como a coceira, podem ser indicadores poderosos do seu crescimento espiritual. Você sabia que aprender a interpretar essas sensações pode desbloquear caminhos para o autoconhecimento e acelerar sua jornada de transformação pessoal? Se você tem buscado entender melhor como os sintomas físicos se relacionam com o seu despertar espiritual, esse vídeo é para você. Vamos juntos elevar sua consciência, mostrando como essas mensagens do corpo podem ser ferramentas poderosas para sua evolução. Fique comigo até o final e descubra como usar esses sinais para alcançar um novo nível de equilíbrio e realização espiritual. Você já parou para pensar que a coceira que você sente pode ser um sinal espiritual? Muitas vezes, ignoramos os sintomas físicos do nosso corpo, considerando eles apenas como algo desconfortável ou passageiro. Mas e se essas sensações estivessem nos enviando mensagens mais profundas? A coceira, por exemplo, pode ser mais do que uma simples irritação na pele. Em muitas tradições espirituais, ela é vista como um sinal do despertar espiritual, um indicativo de que algo está acontecendo dentro de nós, no nível energético. Neste vídeo, vamos explorar como esses sintomas físicos, muitas vezes invisíveis à primeira vista, podem ser um reflexo direto do movimento da energia espiritual em nosso corpo. O que você talvez não saiba é que o seu corpo, com todos os seus sinais e sintomas, é um canal de comunicação entre sua essência espiritual e o mundo exterior. Ao aprender a interpretar esses sinais, você pode transformar sua jornada espiritual, usando o corpo como um guia no processo de autoconhecimento e evolução pessoal. Ao longo deste vídeo, você vai entender como a coceira e outros sintomas físicos podem ser sinais poderosos de transformação espiritual, e como você pode usá-los a seu favor para elevar sua consciência e conquistar um novo nível de autoconhecimento. O corpo, um canal de comunicação espiritual. Para entender o significado espiritual da coceira, é essencial compreender a visão mais ampla de como o corpo físico se conecta com o espírito. O corpo humano não é apenas uma estrutura biológica que nos permite interagir com o mundo físico, ele também é um veículo de nossa energia espiritual. Cada sensação que experimentamos, seja uma dor, uma pressão ou até mesmo uma coceira, carrega consigo um significado mais profundo que pode nos ajudar a compreender nosso estado interno e o processo de transformação pelo qual estamos passando. Em muitas tradições espirituais, como o Reiki e a medicina tradicional chinesa, o corpo é visto como um reflexo direto de nosso estado energético. Ele atua como um canal através do qual as energias do universo fluem, refletindo nosso equilíbrio emocional, mental e espiritual. Isso significa que os sinais físicos, como coceiras, podem ser manifestações dessa energia em movimento. Quando a energia se move ou é bloqueada em alguma parte do corpo, isso pode resultar em reações físicas que, muitas vezes, nos deixam sem explicação. Quando nos deparamos com esses sintomas, como coceiras frequentes ou desconforto físico, é uma oportunidade de parar e refletir: o que o meu corpo está tentando me comunicar? Ao invés de simplesmente tentar aliviar a sensação, podemos usá-la como um convite para uma introspecção mais profunda. Em momentos de estresse, transição ou crescimento espiritual, por exemplo, nosso corpo pode liberar ou intensificar certos sinais para nos ajudar a processar as emoções e liberar bloqueios que estão nos impedindo de avançar. Se observarmos essas manifestações físicas com mais atenção, podemos começar a perceber que elas são mais do que simples sintomas. Elas são mensagens da nossa essência espiritual, nos guiando em direção a um maior autoconhecimento e transformação. Ao ouvir o corpo e a energia que ele carrega, começamos a compreender que o despertar espiritual não acontece apenas na mente ou no coração, mas também no corpo físico, que serve como um elo vital entre o mundo material e o mundo espiritual. Continue comigo e já deixe seu like, nos ajude a espalhar essa mensagem se inscrevendo no nosso canal ao final desse vídeo. O significado espiritual da coceira. A coceira, muitas vezes considerada uma simples irritação, pode carregar um significado espiritual profundo, especialmente quando estamos no meio de um processo de transformação ou despertar espiritual. Em muitas tradições,
a pele é vista como uma barreira entre o corpo e o ambiente externo, mas também como um ponto de contato para a energia que circula dentro de nós. Quando experimentamos coceiras, o corpo pode estar sinalizando que a energia está se movendo ou sendo liberada em uma determinada área, como parte do nosso crescimento espiritual. Esses sinais físicos podem ser interpretados como manifestações do fluxo energético em nosso interior. A coceira, especificamente, pode estar relacionada a mudanças energéticas que estão acontecendo em nosso campo vibracional. À medida que o corpo libera emoções reprimidas ou processa experiências passadas, a coceira pode surgir como uma reação a essa liberação. Muitas vezes, ela ocorre durante períodos de transição, como mudanças de vida significativas ou quando estamos trabalhando para superar bloqueios emocionais. A sensação física de coceira pode ser uma forma do corpo nos alertar de que algo está sendo liberado, movido ou transformado. A coceira também pode simbolizar um processo de purificação energética. Em práticas como a Ayurveda, é comum que se acredite que os sintomas físicos estão diretamente ligados a desequilíbrios energéticos no corpo. Quando esses desequilíbrios são trabalhados e curados, podem se manifestar fisicamente como coceiras ou outros sintomas. Portanto, quando sentimos uma coceira, podemos pensar nisso como uma oportunidade para observar o que precisa ser curado ou liberado. Isso pode envolver o perdão, a aceitação de emoções ou o desprendimento de padrões antigos que não nos servem mais. Além disso, a coceira pode estar relacionada à ativação de chakras. Cada chakra está associado a diferentes aspectos de nossas vidas, como emoções, relacionamentos e até mesmo nossa conexão com o divino. Quando um chakra começa a se ativar ou a limpar bloqueios, é comum que o corpo reaja fisicamente, muitas vezes por meio de coceiras, formigamentos ou outras sensações. A coceira em áreas específicas do corpo pode indicar que estamos trabalhando para equilibrar e alinhar esses centros de energia, permitindo que a energia vital flua livremente. Por exemplo, se você sente coceira nas mãos ou nos pés, pode ser um sinal de que a energia criativa e a ação estão sendo ativadas. Coceiras no topo da cabeça podem sugerir que o chakra coronário está se abrindo, aumentando sua conexão espiritual. Esses sinais não são aleatórios, mas sim manifestações de mudanças profundas em nosso ser. A chave é estar consciente deles, permitindo que o corpo nos mostre o caminho para o próximo nível de nossa evolução espiritual. Em resumo, a coceira não precisa ser ignorada como um simples incômodo físico. Ao contrário, ela pode ser vista como uma oportunidade para parar, refletir e ouvir as mensagens do nosso corpo e espírito. O despertar espiritual muitas vezes vem com desconfortos temporários, mas ao aprender a interpretar esses sinais, podemos transformá-los em poderosas ferramentas de autoconhecimento e cura. Usar esses sinais para o crescimento espiritual. Agora que exploramos como a coceira e outros sintomas físicos podem ser sinais espirituais, é hora de refletirmos sobre como podemos usar esses sinais para o nosso crescimento espiritual. O corpo nos envia mensagens o tempo todo, e aprender a interpretar esses sinais pode ser uma das chaves mais poderosas para o autoconhecimento. Quando conseguimos fazer essa conexão entre corpo e espírito, ganhamos uma ferramenta incrível para navegar pelo nosso processo de transformação e evolução pessoal. A primeira coisa a fazer é cultivar uma prática de atenção plena, ou mindfulness. Ao desenvolver a capacidade de estar presente no momento, podemos começar a perceber as pequenas manifestações físicas, como uma coceira, um formigamento ou uma tensão no corpo. Muitas vezes, estamos tão absortos nas atividades do dia a dia que esses sinais passam despercebidos. Mas quando nos dedicamos a estar mais atentos, podemos começar a observar como esses sintomas estão diretamente ligados ao que estamos vivenciando em nível emocional e espiritual. Por exemplo, ao sentir uma coceira intensa, pare por um momento e se pergunte: o que estou sentindo agora? Que emoções estão surgindo? Isso pode ser uma maneira de conectar a sensação física com um sentimento interno. Pode ser que você esteja liberando um padrão antigo ou uma emoção reprimida, e essa coceira seja um sinal de que esse processo está acontecendo. Ao reconhecer isso, você pode usá-lo como uma oportunidade para se aprofundar em seu autoconhecimento e libertar-se de bloqueios emocionais. Importância de ouvir o corpo. O despertar espiritual não acontece apenas na mente ou no coração, mas também no corpo. Em muitas culturas espirituais,
acredita-se que o corpo é o templo da alma, e isso reflete uma visão holística da espiritualidade, onde mente, corpo e espírito estão profundamente interconectados. O processo de despertar envolve muito mais do que práticas de meditação ou reflexão interior, ele também envolve prestar atenção aos sinais que o corpo nos dá. Quando conseguimos ouvir o corpo e honrar seus sinais, damos um grande passo em direção à nossa verdadeira essência. Muitas pessoas, quando começam sua jornada de autoconhecimento, tendem a ignorar os sinais físicos, achando que são meros distúrbios ou problemas temporários. Mas, na realidade, esses sinais são mensagens valiosas que podem nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo internamente. Por exemplo, se você sente uma coceira intensa em determinada área do corpo durante uma meditação profunda ou em momentos de grande estresse, isso pode ser um reflexo direto do que está sendo liberado ou processado no nível energético. Ouvir o corpo é um convite para integrar a espiritualidade ao nosso dia a dia. Quando começamos a perceber que o corpo não está separado da mente e do espírito, mas que ele é uma parte vital do nosso ser, nossa jornada de despertar se torna mais completa. A coceira, ou qualquer outro sintoma físico, pode ser uma oportunidade para observar o que precisamos curar, liberar ou transformar. Esse processo de autoconhecimento é essencial, pois ele nos ajuda a identificar áreas da nossa vida onde ainda há resistência, medo ou bloqueios que nos impedem de crescer. À medida que avançamos no caminho espiritual, o corpo começa a se tornar um reflexo mais claro da nossa evolução interior. Isso não significa que o despertar será sempre um processo fácil ou confortável. Em muitos casos, pode ser desconfortável. Mas o desconforto não é algo a ser temido, ele é uma oportunidade para a cura e a transformação. Quando você começa a ouvir e entender as mensagens do seu corpo, fica mais fácil navegar por essas mudanças, aceitando-as como parte do processo de evolução. Portanto, ao invés de ignorar ou combater os sintomas físicos, como a coceira, comece a vê-los como guias espirituais. Eles estão aqui para nos ajudar a entender onde estamos em nossa jornada e o que precisa ser feito para que possamos evoluir. Quando ouvimos o corpo e respeitamos essas mensagens, damos um grande passo em direção ao autoconhecimento, à cura e ao despertar espiritual. Agora que exploramos como a coceira e outros sinais físicos podem ser manifestações de nosso despertar espiritual, é importante refletir sobre como podemos transformar esses sinais em poderosas ferramentas de autoconhecimento e transformação pessoal. A chave para essa transformação está na nossa capacidade de perceber e interpretar as mensagens que o corpo nos oferece. Em vez de simplesmente ignorá-las ou tratá-las como desconfortos passageiros, podemos usá-las como um reflexo direto do que está acontecendo no nível energético e espiritual. O processo de autoconhecimento requer uma conexão profunda consigo mesmo, e isso inclui aprender a entender o corpo como um canal de comunicação entre o físico e o espiritual. Quando começamos a prestar atenção nos sinais que o corpo nos dá, como coceiras, formigamentos ou tensões, estamos iniciando uma jornada mais consciente de integração e cura. Cada sintoma físico é uma oportunidade para olhar para dentro e entender melhor o que estamos vivenciando em nossa vida emocional e espiritual. Para usar esses sinais como ferramentas de transformação, o primeiro passo é praticar a atenção plena, permitindo-se estar no momento presente e ouvir seu corpo. Em seguida, é fundamental aceitar que os sinais físicos não são problemas a serem resolvidos, mas mensagens a serem compreendidas. Cada sensação, seja ela agradável ou desconfortável, tem o potencial de nos ensinar algo valioso sobre nós mesmos. Além disso, ao integrar práticas espirituais como meditação, visualizações e trabalho com os chakras, podemos aumentar nossa percepção sobre os sinais que nosso corpo nos dá. A meditação, por exemplo, permite que nos conectamos mais profundamente com nosso corpo e nossa energia, ajudando-nos a identificar as áreas que precisam de cura e alinhamento. As coceiras podem ser um sinal de que um chakra está se abrindo ou purificando, e ao trabalhar conscientemente com essas energias, podemos acelerar nosso processo de cura. Ao longo dessa jornada, é essencial lembrar que o corpo não é apenas um veículo físico, que ele é uma extensão do nosso ser espiritual. Ouvir o corpo e aprender com seus sinais pode ser uma das formas mais poderosas de se conectar com a sua essência divina. Quanto mais aprendemos a interpretar essas mensagens, mais em sintonia estaremos com o fluxo natural da vida e do universo. Em última análise,
Ao transformar os sinais físicos em ferramentas de autoconhecimento, podemos alcançar um nível mais profundo de realização espiritual e pessoal. A coceira, a dor e até mesmo os desconfortos momentâneos podem se tornar aliados no caminho da transformação, ajudando-nos a nos libertar de padrões antigos e a evoluir espiritualmente. Quando olhamos para esses sinais com uma nova perspectiva, percebemos que eles são, na verdade, bênçãos disfarçadas, que nos guiam em direção a uma vida mais plena e consciente. Se você sentiu que este vídeo trouxe uma nova perspectiva sobre o seu corpo e a sua jornada espiritual, imagine o que mais podemos descobrir juntos. Não se esqueça de curtir este vídeo, pois isso ajuda a espalhar essa mensagem de autoconhecimento e transformação para mais pessoas. Deixe um comentário abaixo compartilhando como você tem ouvido seu corpo em sua jornada espiritual. Eu adoraria ouvir suas experiências. E, claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal agora e faça parte da nossa comunidade de crescimento espiritual. Juntos, vamos continuar evoluindo, aprendendo e nos apoiando uns aos outros. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que também está em busca de despertar espiritual. Vamos espalhar essa energia positiva.